Meu relato de parto. Bom, muitas pessoas pediram aqui no direct, muitas pessoas mandaram mensagem falando: "Tô doida pra ouvir o seu relato de parto". E aí, eu vou contar pra vocês como foi esse dia, né. Foi um dia maravilhoso, porque foi o dia que a nossa filha nasceu. Mas também foi um dia que eu senti uma dor que eu nunca imaginaria que eu sentiria na minha vida. Tudo começou na madrugada do dia 29, né, domingo pra segunda. Eu estava na expectativa, né, da Helena nascer, 40 semanas e um dia, ela não tinha nascido ainda, estava preocupada, fiquei naquela ansiedade de: "Meu Deus, a minha filha tem que nascer". E a gente fica com aquela preocupação do bebê fazer o primeiro cocô dentro da barriga, né, e não nascer. A gente fica, né, a gente cria milhares de teorias e enfim. A minha decisão, desde o princípio, foi que eu gostaria de ter parto normal, caso fosse possível. Então, eu permaneci com essa decisão durante toda a gestação, porque eu sabia que era o melhor, sabe? Assim, no aspecto de recuperação, é muito mais fácil para se recuperar, né? Eu sei que a dor ali do momento seria muito maior, mas eu queria realmente que fosse normal. Mas eu sempre coloquei diante de Deus: Deus, que seja feita a tua vontade. E aí, naquela ansiedade, porque a menininha não chegava, né? Minha filha não chegava, e a gente na expectativa: Helena vai chegar, quando vai chegar, quantas semanas já tá? 40 semanas, né? Que foi o dia 28, a previsão de parto dela seria dia 28. Início eu tava entrando na piscina todos os dias. Um dia antes de parir a Helena, eu entrei na piscina, fiquei pleníssima lá na piscina, né? E assim, foi um final de semana, uns dias que eu, tipo, entrei quase todos os dias na piscina, sabe? Tipo, no meio de semana, final de semana. O que eu não entrei na gravidez na piscina, eu entrei nesses dias, né? Com 38 semanas e 40 semanas eu entrei. Quando chegou na madrugada, aliás, no domingo começou a sair uns resquícios de vermelhinho, né? Um pequeno sangramento. Não chega a ser um sangramento, sabe? Mas uns escapezinhos vermelhos. E aí eu pensei: opa, tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, não que estivesse errado, mas eu pensei assim: não, acho que ela deve estar chegando, porque não tava sentindo isso. Durante a semana, de 40 semanas, eu comecei a sentir alguma dorzinha lombar, mas nada assim de preocupante. As pessoas me perguntavam se eu sentia treinamento de contrações. Gente, não senti. E eu descobri que eu não senti treinamento de contração quando eu realmente senti o que é uma contração na minha vida. E aí eu percebi que realmente eu não senti nada. Não tive nenhum treinamento de contração. As minhas contrações foram realmente na hora do vamos ver, agora essa menina vai nascer. E então foi isso. A minha preocupação, que me acendeu um sinal de alerta, foi os pequenos escapes de sangue. A minha obstetra estava de férias, mandei mensagem, então ela acabou não respondendo. E aí eu fiquei muito preocupada se eu iria pro hospital, se eu não iria. Tinha medo de chegar no hospital e falar assim: ainda não é o momento, é pra voltar. Só que como começou a sair vários escapes de sangue, eu falei: amor, não vamos, como é que eu posso desenrolar? É melhor a gente ir pelo excesso do que pela falta. E logo a gente foi pro hospital. Isso era na madrugada da segunda-feira. A gente foi indo pro hospital, as dores lombares foram aumentando gradativamente. Comecei a suspeitar de que a bolsa tinha estourado. Naquele momento eu achei que a bolsa tinha estourado, né? Não estourado tipo de uma vez, mas tivesse rompido, porque tem dois tipos, né, que a bolsa pode estourar. Ela pode estourar daquela forma que você vê jorrando água, ou ela pode, na verdade, sofrer uma pequena, não sei qual seria a palavra certa, mas uma pequena fissura, uma pequena rachadura que ela vai, tipo, se ela estourar aqui pra cima, vai saindo só pequenos escapes de água. Então é mais difícil de identificar esse tipo de bolsa estourando, e foi o que a gente imaginou que tinha acontecido. Então, cheguei no hospital, e aí eu cheguei no hospital, entrada e tudo mais. A médica me atendeu lá no Maternidade Brasília, fez o toque, né, pra verificar tudo mais. E aí ela falou: olha, não tem como a gente saber se a bolsa estourou. Aqui parece que estourou, mas eu não tenho como dizer. E eu só tava dilatada em 1 centímetro. Então, a suspeita é de que a bolsa tinha estourado de uma forma que só saiu um pouquinho, mas ela não tinha como fazer o teste pra saber se a bolsa tinha estourado pela quantidade de escape de sangue que tava saindo, então não daria pra identificar. Então, eles logo me colocaram na enfermaria. Fiquei na enfermaria. Na enfermaria a gente fez o exame de... Agora eu tô esquecendo o nome do exame, mas enfim, a gente fez o exame que a gente... cardiotoco, agora eu lembrei. A gente fez o cardiotoco, que algumas mulheres já ouviram falar, outras não, mas é como se fosse um cinturão que coloca aqui na sua barriga e vai medindo os batimentos do bebê e também vai medindo as contrações, quando as contrações vêm. E também coloca na sua mão qualquer coisa que você sentir, seja o bebê mexer, seja uma contração, você vai indicando. Lembrando, não sabia ainda o que era uma contração. Não tinha sentido ainda uma contração. Quando eu estava fazendo o cardiotoco,
né, para acompanhar como a Helena tava, os batimentos estavam tudo ok, maravilhoso. Comecei a sentir contrações. Aí o bicho pegou, porque eu comecei a realmente sentir as dores da contração. Não foi numa intensidade muito alta, foi uma intensidade bem, né, ok, mas você sente. E aí aquela pressão na lombar, pressão aqui na região da frente, onde fica o útero, você vai sentindo aquela dor assim intensa, não chega nem um pouquinho, não chega nem perto do que é uma cólica, porque, aliás, a cólica não chega nem perto do que realmente é uma dor de contração, né? Nós mulheres sofremos nas cólicas, mas eu vou te dizer, esse sofrimento é muito maior quando chega na contração. E aí eu senti. Aí eu falei, opa, então agora eu já sei o que é uma contração, realmente não tive treinamento de contração. Aí a gente fez, né, a gente foi fazendo esse teste e tal, viu que, né, tive 2 contrações no cardiotoco, permaneci na enfermaria e os médicos toda hora trocava plantão, né, e aí vinha um médico, ia lá, fazia de novo o toque, e aí no toque ainda tava com poucos centímetros de dilatação. Gente, eu sei que eu passei a madrugada inteira, 8 horas da manhã, realmente chegar a 3 centímetros de dilatação. Ou seja, eu cheguei no hospital, eu tava com 1 para 2 centímetros de dilatação. Foi dilatar realmente para 3 centímetros 8 horas da manhã. E aí, a partir de 8 horas da manhã, a médica de fato me internou. Lembrando, a gente ainda não tinha como saber se eu realmente tinha uma bolsa rompida ou não, se estava saindo pequenos escapes ou não. Ficou essa interrogação. E aí eu fui sendo acompanhada, né, internada durante todo o dia e sentindo essas dores de contração, que eu tava, às vezes, tipo, ela ia dando algumas pequenas pausas de 5 minutos e voltava, 5 minutos de novo, voltava, às vezes passava um pouquinho mais, mas estava sendo nesses intervalos. E eu comecei a marcar. E aí eu levantava, ou, às vezes eu levantava para ver se amenizava a dor, não amenizava. Às vezes eu deitava aqui, pegava a mão do meu marido, apertava, né? Eu ainda tava conseguindo sofrer tudo em silêncio, sabe? Não tava gritando nem nada. Nesse momento ainda tava assim, ó, de boa. De boa, sim, tava sentindo a dor, mas não era uma dor assim, meu Deus, vou morrer. Mas estava sentindo uma dor, que era bem ruim. Então, era uma dor que realmente gerava incômodo. Eu tava tendo muita dificuldade na madrugada, na manhã, né? Desde madrugada eles começaram a trazer comida. Eu tava com muita dificuldade de comer. Então, assim, trouxeram a comida na parte da manhã, não consegui comer. Coloquei tudo pra fora, o que deram de comida. Eu fiquei vomitando durante, tipo assim, durante todo esse trabalho de parto. Fiquei vomitando. Não consegui. Durante todas as dores de contração, ou eu não conseguia comer por conta das dores, ou quando eu comia também eu colocava tudo pra fora. Eu sei que foi tendo esses intervalos, tudo mais. A internação, eu achei muito bacana, porque o maternidade, ele ofereceu uma espécie de doula, né? Na verdade, foi uma enfermeira obstétrica. Eu gostei muito dela, muito, muito legal, muito gente boa, muito atenciosa. Ficou o tempo todo ali me acompanhando. Ainda durante esse momento, né, de dilatar ou não dilatar, onde eu fiquei nesse quarto, eles trouxeram também uma fisioterapeuta que foi me ajudando a fazer exercício pro parto em si. E aí foi indo, assim, eu passei a manhã inteira nessa, né, de vai pra cá, sente dor, vai pro banheiro, toma um banho de água quente. E eu ficava indo toda hora, porque o que amenizava era aquela água quentinha, amenizava ali na hora, porque era uma dor realmente, assim, insuportável. E aí eu fui e fui sentindo, fui fazendo os exercícios que a fisioterapeuta passava, daqui a pouco eu ia de novo. Esse exercício é justamente para estimular a descida do bebê, tá? E aí tá, todas as vezes que os médicos iam pra ver a dilatação, tinha dilatado pouco, não tinha dilatado assim tanto, sabe? Tipo, às vezes eu passava, igual eu falei, passou tipo uma madrugada inteira, até 8 horas pra ela dilatar 3 centímetros. Depois de 3 centímetros, demorou muito pra chegar nos 5 centímetros. Eu sei que quando foi umas 7 horas, não, 7 horas não, quando foi umas 4 horas da tarde, aconteceu o seguinte, minha bolsa estourou. Aí ela estourou mesmo. E aí eu identifiquei que realmente ela não tava com fissura, nem rachadura, e a minha bolsa foi realmente estourar quando foi 4 horas da tarde. Ela estourou que, tipo assim, saiu aquele aguaceiro assim pra todo lado. E aí ela estourou mesmo. E aí o bicho pegou, porque aí as dores intensificaram num nível. E assim que a minha bolsa estourou, a dilatação foi pra tipo 10, entendeu? De 6, mais ou menos, ali, foi pra 10. Aí, gente, eu comecei a sentir uma dor. E aí eu não me segurei. Não. E eu lembro que muitas vezes a enfermeira olhava pra mim, né? Enfermeira obstétrica, falava assim, olha, você pode verbalizar o que você tá sentindo. Você pode gritar, você pode... Eu, não, tá de boa. E ela sempre assim, você pode verbalizar o que você tá sentindo. Eu vou te falar, quando chegou 4 horas da tarde, que houve a dilatação ali
completo, né? A dilatação total. Que veio realmente a dor, né? Aquela dor. A dor, ela já tava ali, mas assim, ela tava mais contida. Aí ela foi pra nível máximo. Eu comecei a gritar, e eu gritava. E era engraçado, porque do lado do meu quarto, né? Do quarto que eu tava, tinha muitas outras mulheres, seja dando realmente à luz, seja também em trabalho tendo contrações. Tinha vários quartos. Tinha o que a mulher realmente já ganhava, tinha onde a mulher ficava esperando até dar o horário de realmente entrar em trabalho de parto e ganhar, né? A fase expulsiva, digamos assim. E aí, tipo assim, tinha várias mulheres ali perto de mim, então eu ouvia os gritos dela. Até então eu não tava gritando. Eu tava sentindo dor, mas eu não tava gritando. Quando chegou ali, em 10 centímetros, a bolsa estourou, a dor intensificou de tal forma que eu comecei a gritar. E eu, E era engraçado. Eu até falei pro meu marido, parecia uma orquestra sinfônica, porque era assim, tipo assim, eram vários gritos. Era o meu grito, era o grito das outras mulheres, era o grito de todo mundo, entendeu? E aí foi. E aí, chegou num ponto assim, 4 horas da tarde, chegou num ponto de dor, que aí eu lembro que as horas foram passando, e aí a minha enfermeira obstétrica falou assim, olha, se você quiser, a gente pode aplicar uma injeção, e agora eu não vou me recordar o nome, mas é uma injeção pra você realmente não sentir as dores de contração. Eu falei, eu quero? Ela nem terminou de falar, eu quero que aplique, porque tá doendo muito, eu não tô conseguindo. Gente, é uma dor tão horrível,